Olá galera, segundo ano, sejam bem-vindos à aula de Química, professor Ronélio Santos. E hoje a gente vai começar a trabalhar com as grandezas relacionadas com a concentração das misturas, certo? Então, no livro didático de vocês, na página 36, inicia o capítulo sobre as unidades de concentração. Traz um texto bem bacana falando sobre a questão da hidratação, a importância da água em nosso corpo, os líquidos que são necessários. Deem uma lida depois, fica na página 36 e 37 do seu livro didático, ok? Então deem uma lida nessas páginas e a gente vai ver hoje, primeiramente, quais são as duas grandezas que a gente vai trabalhar. Uma delas vai ser só a título de revisão, que é densidade, e a outra é já que vamos trabalhar, que é a concentração comum, ok galera? Então, eu vou iniciar aqui a nossa aula, projetar aqui o slide. Lembrando pessoal que como minha lousa aqui ela não é tão grande, não vai dar para eu resolver todas as questões através do quadro. Então eu vou deixar dois exemplos para eu fazer. Assim que eu terminar essa gravação de tela, eu vou gravar mais um vídeo com dois exemplos relacionados com a concentração comum. E aqui no slide também a gente vai ter alguns exemplos sendo resolvidos e demonstrados para vocês, ok? Então vamos lá, deixa eu minimizar aqui para iniciar a projeção da tela para vocês, tá? Vamos aqui, pronto. Então pessoal, de início vocês sabem que o nosso conteúdo é relacionado com as soluções, né? Então nada mais do que misturas homogêneas, misturas heterogêneas. A gente viu isso na primeira aula, quando iniciamos o terceiro período, foi uma revisão sobre esse assunto, né? E a gente vai ver aqui também como é que se calcula a concentração das soluções. Então, quando a gente se refere, pessoal, quando a gente se refere à concentração, basta você lembrar, quando eu falo, por exemplo, o café está mais forte, significa dizer que ele foi colocado mais pó do que a água na sua preparação. Quando eu falo que o café fica mais fraco, significa dizer que foi colocado menos pó e mais água. Então é justamente essa questão da concentração. Então a gente vai identificar como é que se calcula a concentração de uma mistura através de algumas grandezas que são utilizadas para isso. Então, chamamos de concentração de uma solução a toda forma de expressar a proporção existente entre as quantidades de soluto e solvente, ou então as quantidades de soluto e solução. Então vai ser identificado, né? Essa concentração vai servir para identificar a proporção entre soluto e solvente ou entre soluto e a solução. Qual é a diferença? Soluto é a substância que está sendo dissolvida para formar a mistura. Solvente é a parte que tiver em maior quantidade, geralmente é a água, que é o solvente. E a solução é a mistura dos dois, ok? Então vamos passar mais um pouquinho aqui. Então para estudar as soluções, isso tem no livro de vocês também. A gente vai utilizar índices. Toda vez que uma grandeza, como por exemplo massa, volume, qualquer uma delas tenha o índice 1, então o índice 1 significa dizer que está se relacionando ao soluto, quando tiver o índice 1. Quando em um cálculo tiver um índice 2, o número 2, ele significa que está relacionado ao solvente. E quando não tiver índice, ou seja, sem índice, se refere à solução completa. Então, soluto, solvente e solução é sem índice. Então, a primeira grandeza que a gente vai ver aí, concentração comum. A concentração comum, a definiçãozinha aí já diz, é o quociente ou é a relação entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Então, a gente tem essa formulazinha aqui, ó, galera. C é igual a M1 sobre V. Então, C significa a concentração, M1, massa do soluto, V, volume da solução, que será em litros. Depois pode também ser calculado em ml, mas o padrão é grama por litro. Então, eu vou utilizar essa unidade aqui para identificar gramas por litro. E significa o quê? A quantidade de massa que existe em 1 litro de solução. Então, digamos que a gente diga o seguinte: a concentração de um suco, depois de preparado, ficou de 5 gramas por litro. Significa dizer que para cada litro de suco, a gente vai ter 5 gramas do suco, né? Vamos dizer, da polpa ou então do pó, se for aquele suco de pacote, né? Então seria essa a relação que a gente vai ter. É a quantidade de soluto que existe em 1 litro de solução. Então basicamente é isso. O que é que calcula a concentração comum?
ela vai calcular a quantidade de soluto que existe em 1 litro daquela solução, daquela mistura, ok? Então vamos para alguns exemplos, ó. Num balão volumétrico de 250 ml, adicionam-se 2 gramas de sulfato de amônio sólido. O volume é completado com água. Então perceba que aí já dá para identificar quem é o soluto e quem é o solvente. Dica para vocês, sempre que aparecer, pessoal, sempre que aparecer a água, ela é sempre considerada o solvente, ok? Então vamos lá. Podemos dizer que a concentração da solução obtida em gramas por litro é... Eu vou ter que primeiro tirar os dados da questão. Então o volume, 250 ml. Mas as respostas é em gramas por litro, ó. Tá bem aqui, ó, grama por litro. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar ml para litro. Para transformar ml para litro, vocês lembram que essa regrinha eu expliquei no ano passado, mas eu vou recapitular. Quando eu vou transformar de litro para ml, a gente multiplica por 1000. Quando é o contrário, então seja de ml para litro, porque é uma grandeza menor para uma maior, a gente divide por 1000, certo? A massa na questão já tem aqui que é de 2 gramas, 2 gramas de sulfato de amônio, e a gente quer saber a concentração. Então, transformando 250 ml, ele fica 0,25 litros. Já temos aí a massa e o volume, então é só jogar na fórmula, que é C igual a M1 sobre V. Substituindo, M1 é a massa, 2 gramas. V é o volume, 0,25. Dividindo 2 por 0,25, a concentração é igual a 8 gramas por litro. Letra E. Então tá aí, bem simples. Qual é a maior dificuldade? Tirar os dados. Depois é só um cálculo simples. Então, Ronald, e essa grandeza só dá para calcular a concentração? Não. Ela pode ser usada para calcular a concentração, a massa de soluto e também o volume. A gente vai ver exemplos aí que dá para calcular as 3 grandezas, certo? Outro exemplo, a concentração de uma solução é de 5 gramas por litro. Dessa solução, 0,5 litros contém... Se eu for pela lógica, aí dá para responder sem precisar nem de cálculo. E eu vou já explicar para vocês como, mas vamos usar a fórmula aí, ó. A concentração da solução já foi dada, então C já tem, que é 5. E o volume, 0,5 litros. No caso aqui, a gente quer saber a concentração de soluto, então quer saber o quê? O M1. Então, nesse caso, ó, C, 5 gramas por litro, que é a concentração, volume, 0,5 litros, e a massa de soluto é o que a gente vai calcular. Jogando na fórmula, C substitui por 5, M1 é o que nós vamos calcular, e o V, 0,5. Nesse caso aqui, a gente fica com meio pelos extremos. M1 vezes 1 vai dar M1, e 5 vezes 0,5. Então, nesse caso, ó, eu tenho M1, que é igual a 5 vezes 0,5. M1 é igual a 2,5 gramas. Pronto, resolveu a questão. Ronélio, mas você falou que dava para fazer por lógica. Sim, entenda como. Se aqui diz que a concentração dessa solução é de 5 gramas por litro, isso significa dizer que em cada litro dessa solução existem 5 gramas de soluto. Se aqui é a metade, então a metade vai ter a metade também em gramas, ou seja, em meio litro tem o que? 2,5. Já teria feito sem precisar nem do cálculo nessa questão aí, beleza? Isso daqui eu vou passar como desafio para vocês. Vai ser só isso. Pronto, vamos lá. Na densidade, que aqui é só uma revisão. Densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo. Vocês lembram que a gente estudou isso no ano passado, quando eu explicava por que é que um barco ele flutua na água, né? Flutua no mar, enquanto um prego ele afunda. É a relação entre a densidade, que é a relação entre a massa e o volume que o corpo possui. Então, lembrando que quando não tem índice, ele se refere à solução em si. Então, DMV aí é a relação entre a massa e o volume da solução. Vamos para um exemplo bem simples. 5 litros de uma solução tem massa de 20 gramas. A densidade dessa solução é, como D é igual a M sobre V, então a massa 20 gramas, o volume 5 litros, 20 dividido por 5 dá igual a 4 gramas por litro. Pronto. Então, galera, não tem muito o que explicar, assim, o que enrolar para vocês não, é isso aí mesmo, tá?
Concentração comum é a concentração que existe entre a massa do soluto e o volume da solução, como eu já coloquei agora há pouco para vocês. Calcula-se por essa fórmula, C igual a M1 sobre V, e eu passei aí esses exemplos para vocês. Vou resolver mais dois aqui na lousa e depois posto esses dois vídeos para vocês, ok, galera? Qualquer dúvida, fiquem à vontade, vão no meu PV, pode perguntar, beleza? O vídeo está indo um pouco tarde, porque como eu expliquei lá no grupo, eu tive alguns problemas aqui, não tive como gravar antes, ok? Mas estamos aqui para o que der e vier e para tirar as dúvidas de vocês. Show de bola, galera. Muito obrigado, viu?